Bom dia a todos. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a presença da professora Regina e da professora Cristina Sleiman aqui, e agradecer ao convite do CGI, do NIC-BR, principalmente a Kelly, a doutora Kelly, que é muito bem engajada nesse assunto. Como nosso tempo tá curto, eu vou tentar ser muito breve na introdução, Apesar do tempo que deram para fazer uma introdução, eu queria fazer uma introdução muito rápida, antes de passar a palavra para a Regina, para começar. Me apresentando rapidamente, minha biodata está no programa, está no site do programa, do evento. Eu sou pesquisador educacional, participo em 2 grupos de pesquisa, um na USP e um na PUC, e sou assessor educacional implementando projetos em educação de maneira geral, principalmente tecnologia educacional, formação docente e formação discente. E participo de alguns grupos, algumas comunidades que discutem práticas educacionais. Tendo isso colocado, eu gostaria de fazer uma provocação, tentando fazer um resumo rápido do que foi discutido hoje até agora. E foram pontos muito relevantes para a gente começar essa discussão em termos de privacidade. Alguns pontos que foram levantados tornar os alunos não apenas consumidores, mas também produtores conscientes do conteúdo. A escola não pode atuar sozinha. É necessário que os pais se conscientizem da importância de sua participação. A importância dos valores morais e éticos. E aí foi trazido na última mesa a questão da importância da roda da conversa e outras estratégias não tecnológicas. E foi muito bem colocado pela doutora Kelly, a questão da importância dos valores morais e éticos, e principalmente a questão dos exemplos dos pais. E aí, os dados que o NIC-BR apresentaram vão ao encontro dos dados levantados outrora pelo PNAD, ou seja, o aumento do uso da internet por meio de dispositivos móveis em todas as classes sociais. Isso é uma realidade, isso é um fato. Divergência de pensamentos de geração, ou seja, não é peculiar a essa geração. Nós temos acompanhado essa divergência de geração às gerações anteriores. É realidade que os benefícios que nós temos das tecnologias digitais e suas funcionalidades. Então, a pergunta é por que demonizar? Então, já passando para cá, eu queria trazer 2 provocações, rapidamente. Ernest Cappi, e às vezes atribuído a Alfred Spina, ele colocava uma teoria chamada teoria da projeção orgânica, onde você estende seu corpo através de objetos, como a luneta e, hoje em dia, como o celular. Os movimentos e atividades de conscientização de uso desses dispositivos eletrônicos existem nas escolas. Isso é algo que nós presenciamos em várias escolas. As práticas devem ser constantes. Então, não basta simplesmente você fazer palestras, você tem que participar de atividades constantes. Aqui, tudo bem. E aí eu queria trazer a questão da noção de privacidade, que já foi abordada aqui pela Tatiana, e eu queria trazer 2 conceitos rápidos. Um, do Ruais, que fala que privacidade é vida privada, particular e íntima. E outro, do Túlio Viana, no livro Transparência Pública e Opacidade Privada. E aí é onde eu passo a palavra para a professora Regina. O Túlio fala assim: o direito à privacidade, concebido como uma tríade de direitos, direito de não ser monitorado, direito de não ser registrado e direito de não ser reconhecido, direito de não ter registros pessoais publicados. Transcende, pois, nas sociedades informacionais, os limites de mero direito de interesse privado para se tornar um dos fundamentos do Estado democrático de direito. Então, com isso, a gente abre com a pergunta sobre estratégia de educação para a cultura digital nas escolas. Como contemplar o debate sobre privacidade com alunos e educadores? Professora Regina. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito agradecida ao NIC-BR, aos organizadores desse mais que oportuno workshop. E fico feliz de estar participando dessa mesa por causa das interações que eu tenho certeza acontecerão. Eu gostaria de começar refletindo com vocês nessa sociedade da imagem e da comunicação muito rápida e muito fluida, sobre alguns enigmas que nos assoberbam, principalmente a nós, pais, professores, avós, gestores de redes públicas, no sentido de entender
como é que a gente vai dar conta das questões geracionais? Nesse início do século XXI, nós estamos no ano de 2017, só 17 anos nesse século, na verdade, convivemos 5, 6 gerações, porque nós estamos nos tornando bem longevos, né? Então, a gente tem gente que tem 90 anos, 80 anos, são avós, temos as gerações que estão com 50, 60, mas a gente tem os 23 milhões de crianças e adolescentes, como o Fábio Sene apresentou logo no início, que são usuários da internet. Então, o primeiro enigma a ser decifrado é como se a gente fosse Édipo na frente da esfinge. Como é que a gente decifra este enigma de início de século, que começa a incomodar muita gente, começa a preocupar muita gente por causa dos efeitos, às vezes, da incomunicabilidade entre as várias gerações. Aí, incluídos, muito especialmente, gestores de sistemas escolares, gestores de escolas, professores e pais, ou responsáveis. Quando eu digo pais, eu me refiro à família na sua forma mais tradicional ou nas suas formas mais contemporâneas. Então, um dos problemas que a gente vai ter que começar a desvendar como enigma é como é que a gente vive e convive, porque não é só viver, é conviver, e como é que a gente vai rever valores éticos, políticos e estéticos nesse cenário. Porque, para a minha geração, e eu sou bem mais velha que a maioria de vocês aqui, esses valores, por exemplo, éticos, eram valores muito estabelecidos, muito fixos, né? Os valores estéticos também, o que era bonito ou não era, o que era aceitável ou não, e os valores políticos da mesma forma, né? Então, ou é de tal partido, ou é daquele, é bom ou não é. Hoje, as coisas são muito mais fluidas, como dizia lá o Zygmunt Bauman, que tudo é muito líquido, tudo é muito impermanente. Na verdade, sempre foi. Acontece que as gerações anteriores tinham um sistema patriarcal muito mais estabelecido. Então, a questão, às vezes, até ditatorial, na definição do que era certo, errado, bom ou ruim, era muito mais definitiva. Então, hoje, nós estamos reaprendendo, revendo o que é viver e conviver. Na verdade, essa impermanência sempre existiu, existirá. A vida é isso mesmo, a vida é fluidez, é transformação. Nós somos poeira de estrelas, matérias estelares, portanto, nós somos sempre constelados, né? Quer dizer, nós participamos de uma grande constelação, qualquer que seja a nossa origem. Aí, uma outra questão que se coloca, quando a gente abre esse cenário de o que são atualmente esses valores éticos, políticos e estéticos, quais são as estratégias relativas ao acesso a conhecimento e comunicação, por meio de linguagens orais, essa que eu estou usando, e a interação que está acontecendo com vocês, nós estamos conversando, é um diálogo, é um monólogo, mas vendo os seus olhos, vendo a posição de vocês sentados, vendo quem está atento, quem está interagindo, vocês mandam sinais para nós, na verdade, é um diálogo, sim, né? Nós estamos fazendo uma interação. Então, por meio das linguagens orais, das linguagens de sinais, eu atualmente dirijo, lá na Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, a TV Escola e a TV INES, que é do Instituto Nacional de Educação dos Surdos. É o único canal para surdos aqui no Brasil, na América Latina, e um dos 6 canais para surdos que existem no mundo todo. Eles também têm direito de acesso. Os cegos têm, pela questão da legenda oculta, mas nós temos que lembrar, nós que somos professores, comunicadores, que há uma vasta população que não escuta. Aqui no Brasil, são 9 milhões de pessoas que não escutam e que têm direito à comunicação e têm direito a entender essa transformação e essa revisão.
Então, falando das linguagens orais, de sinais, como a de Libras, a língua brasileira de sinais, linguagens audiovisuais, impressas e digitais, nós temos que analisar como é que as diferentes gerações se apropriam e interagem com essas linguagens. Um outro enigma é a sensação de incapacidade, às vezes até de impotência, que ataca muitas vezes aos pais e aos responsáveis por crianças e adolescentes, no sentido de pensar que eles não entendem mais o que eles estão vendo, que, como dizia um poeta lá da minha terra, eu sou mineira, de Juiz de Fora, o Murilo Mendes, ele dizia assim: ainda não estamos habituados com o mundo, nascer é muito comprido, e é mesmo. Né? É uma coisa que vai se esticando, e a gente nasce e renasce, principalmente a nossa geração, que passou por tantas mudanças. Mas os pais, muitas vezes, se sentem incapazes de educar aos filhos, e, como eu sou professora de carreira, eu sei o difícil que é quando os pais encaminham para a escola a resolução de problemas que tinham que ser encaminhados na família, ou, pelo menos, iniciados na sua resolução na família. E aí se insere diretamente a questão que a gente começa a discutir da constituição de conhecimentos e valores éticos, políticos e estéticos. Um outro cenário com o qual a gente lida, e é outro enigma, como é que a gente desvenda isso, como é que a gente transforma. É o cenário, eu já falei do Zygmunt Bauman aqui, é o cenário da sociedade de consumo e mercado, onde tudo é fluido, onde tudo é descartável, e é o cenário também da sociedade do espetáculo. Né? O Baudrillard falava muito sobre isso também. Você só existe se você, cada sorriso, um flash. Cada sorriso, uma postagem no Instagram ou onde quer que seja. Né? Quais são os valores das novas gerações, tanto as X, Y, quanto as milênio, né, que são as gerações mais recentes? Esses são enigmas que estão colocados para nós, e eu vou ousar aqui com vocês refletir sobre as possíveis soluções e encaminhamentos para resolver esses enigmas dentro dos sistemas de ensino. Essa foi a proposição dessa mesa, discutir isso dentro desse lugar chamado escola, tanto nos sistemas públicos quanto privados. No entanto, como o público é o que atende a maior parte da população de crianças, adolescentes e jovens brasileiros, a gente talvez tenha que se deter um pouco sobre esse cenário dentro desses sistemas. A educação prévia em serviço dos professores para lidar com as linguagens que eu mencionei antes, as audiovisuais, as Libras, as digitais, as impressas, é um trabalho absolutamente indispensável. Não vai haver transformação, ou a transformação vai ser quebrada, vai ser dificultada, se as universidades, e principalmente as faculdades de educação, de comunicação, porque isso a gente está na universidade justamente pelo universo de áreas de conhecimentos em diálogo, pelo menos é o que a gente deseja, se esse diálogo entre a Faculdade de Letras, a pedagogia, a comunicação, a informática, se esse diálogo não se der, né, tem que haver cursos interdepartamentais para que os professores que venham das universidades sejam muito melhor preparados para saber resolver esse enigma. Como é que você entende as formas de comunicação e de constituição de conhecimentos e valores via essas linguagens que nos ajudam, não só a nos comunicar, como nos ajudam a conhecer, a entender e a constituir valores? Primeiro passo para a solução desses enigmas. Um segundo passo, que aqui foi falado muito oportunamente pela pessoa que nos precedeu, o que o Nelson Preto, lá da Bahia, vem propondo, né, que a gente tem que ter professores com um jeito hacker de ser. Isso de ter um jeito hacker de ser não é trivial.
né? Isso é sofisticado, é complexo, mas é possível. Eu sei porque eu fui professora na PUC, na UERJ, na Unicamp, e isso sim é possível. Mas tem que haver uma generosidade, uma humildade dentro das universidades, no sentido dos departamentos dialogarem entre si, criarem cursos que permitam aos professores em formação uma informação muito mais qualificada e sofisticada. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que não adianta só você, como professor, já que a gente está falando do ambiente escolarizado, não adianta só você entender quais são as elaborações cognitivo-linguísticas que os seus alunos fazem e quais são as relações entre pensar, entender, sentir, amar, agir, rejeitar, ou seja, as interações entre cognição e afetos, né? É muito importante a gente também, nesse trabalho de preparação prévia e atualização em serviço, que é um direito tão importante para os professores quanto um salário digno e um plano de carreira decente, ter a possibilidade de, dentro do seu sistema de ensino, público ou privado, ser atualizado em serviço, é um direito, né? É um direito que tem que ser respeitado. Então, para que esse direito, sendo respeitado, surta efeitos, é preciso que ele leve professores e gestores a entenderem que com o que eles estão lidando, além de áreas de conhecimento e de como essas áreas de conhecimento interagem, como é que a língua portuguesa alimenta a matemática, geografia, ciências, etc. Além disso, é vital, é básico que os professores entendam que eles estão lidando com seres humanos que estão, durante 200 dias letivos, constituindo suas identidades, constituindo e reconstituindo suas identidades. Por isso é que foi tão importante quando a Tatiana Gereissati apresentou aquela pesquisa, que é uma das pesquisas, do meu ponto de vista, mais inovadoras e importantes que está sendo feita no Brasil, quando a Tatiana e a equipe estão analisando a questão de gênero como uma questão importante, é muito importante, né? Principalmente nesse momento em que se debate no Brasil não só o masculino e o feminino, mas todas as outras possibilidades dos trans, dos bissexuais, dos homossexuais. Tudo isso está na ordem do dia e faz parte da vida dos adolescentes e das próprias crianças, né? Então, essa possibilidade de entender as identidades vai levar os professores também a entender que, ao constituir sua identidade, uma criança e um adolescente, até mesmo um jovem, zela pela sua imagem. Quem sou eu? Como é que os outros me veem? Como é que eu quero ser vista? O grande escritor mexicano Otávio Paz disse uma vez: a imagem não explica, convida-nos a recriá-la e, literalmente, revivê-la. Isso está no âmago do que crianças e adolescentes vivem nesse mundo do espetáculo viabilizado por todas essas possibilidades audiovisuais e digitais que temos em mãos. As pesquisas do NIC do ano passado e do ano anterior, de 2015, mostram um dado muito importante para quem trabalha com educação. Houve um crescimento exponencial do uso de celulares por crianças e adolescentes, ao contrário de outros gadgets, seja os laptops, seja os tablets, os computadores fixos que estão desaparecendo, mas é o celular quem conversa com crianças e adolescentes e quem expõe essa imagem, que não explica, como diz o Otávio Paz, mas que nos convida a recriá-la e, literalmente, revivê-la. O que significa isso, mergulhando novamente no ambiente educacional? Significa, estou terminando, significa que
não é trivial a questão de querer aparecer nas redes sociais, e querer aparecer de várias maneiras. Então, concluindo, como fazer nas escolas? Inicialmente, a relação professores-pais e responsáveis tem que ser constante. Não dá para a gente caminhar muito se não houver o diálogo entre gestores, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, professores, pais e responsáveis. Primeiro ponto. E, depois, há práticas pedagógicas possíveis, lidando com tudo isso que eu disse antes, e que permitam análise criativas de postagens e suas consequências éticas, políticas e estéticas. A gente pode usar isso em língua portuguesa, a gente pode usar isso em ciências, em geografia, em história. Isso pode se tornar um conteúdo de matéria muito interessante. Então, essa análise crítica vai constituindo o que a gente deseja. Valores éticos, políticos e estéticos, não impostos, mas discutidos, dialogados. Por isso que eu digo constituídos, não construídos. Nesse ponto, eu não vou junto com o Paulo Freire, não, porque a ideia de construção com tijolos é muito linear. Eu estou mais interessada em saber como é que você constitui o próprio tijolo, como é que você junta as identidades dessas pessoas com as experiências que elas são levadas a viver. Outra questão que algumas escolas já começam a trabalhar, a questão das personalidades na internet. Por que é personalidade? Por que se usa esse termo de uma maneira tão trivial, celebridade? No meu tempo, celebridade era um prêmio Nobel, ou era uma Madre Teresa de Calcutá. Hoje, qualquer pessoa é celebridade, né? Dá uma olhada no Rock in Rio, que começou essa semana. É um laboratório sensacional para nós que estamos preocupados com essas questões. O show da Alicia Keys, não sei se vocês viram ontem, foi muito interessante, porque ela trouxe, ela cantando lá, atraindo assim, aquela multidão de jovens, adolescentes, tinha até criança. A Alicia Keys, de repente, envolve no palco a turma do Passinho, lá do Rio. Aí a turma do Passinho começa a dançar, e ela cantando em inglês por trás. Daqui a pouco, ela traz a líder dos movimentos dos povos indígenas no Brasil. Ela fica cantando baixinho, não sei se vocês viram, senão eu estou repetindo alguma coisa que vocês viram. Ela abre um espaço para aquela senhora falar sobre o que está acontecendo na Amazônia, sobre o que está acontecendo com os povos indígenas. Isso é ou não é uma possibilidade de constituição de identidades através de um ídolo, que é aquela cantora, lidando com problemas éticos, políticos e estéticos. Claro que a plateia veio abaixo com todas as manifestações políticas esperadas, né? Depois, imagens que projetamos a cada dia e seu resultado nesta semana dentro da minha sala de aula, dentro da escola. Que outra coisa? Abrir um caminho para discutir com os estudantes quem somos, como nos veem, como queremos que nos vejam e por quê. Finalizando mesmo, eu queria só ler um pedacinho de uma reflexão que o antropólogo Carlos Brandão, que foi meu colega na Unicamp, escreveu, e que é perfeito para isso que a gente está refletindo aqui. Uma ave voa em mim. Seu nome? Não sei ainda. Maior do que eu, ela parece guardar em mim, mesmo melhor do que eu venho a ser, do que eu sonho ser, do que imagino poder vir a ser um dia. Ela voa em mim e vai e me leva de mim aos outros. Me leva de mim aos outros, pelos celulares, pelas redes sociais. Por seu intermédio, saio da estranha pessoa que se chama Carlos, que é ele, em busca do outro, de outros, dos meus sonhos, daqueles com quem, de perto ou de longe, comparto frações da vida que nos irmana, e volto a mim mesmo, carregado do afeto que eles deixam em mim. Essas serão, entre asas, as raízes. Muito obrigada. Obrigado, professora Regina. Já passo a palavra direto à professora e doutora Cristina. Ligou.
todos. Agora sim. Me deixaram sem som. Bom, queria parabenizar a Regina pela excelente explanação. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Parabenizar também a organização do evento, toda a organização, a Kelly em especial aqui conosco, né? Para quem não me conhece, eu sou Cristina Sleiman, sou presidente da Comissão Especial de Educação Digital da UAB de São Paulo e vice-presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance também da UAB aqui de São Paulo. Eu vou fazer algumas colocações, eu acho que tentando até complementar um pouquinho do que a Regina colocou, né? Mas eu vou fazer uma abordagem só para começar. Eu queria passar um pouquinho aqui algumas ideias, né? Algumas reflexões também. Olha só, família conectada. Eu diria que essa imagem, gente, ela só tem uma coisa de errada, né? Estão todos com laptop. Hoje já não é mais laptop, é celular. É tablet, celular, mas eu acho que mais ainda o celular do que tablet. Para exemplificar bem essa questão que a gente fala de privacidade, a gente teve recentemente um fenômeno que foi do Pokémon GO. Já passou, né? Viu a febre do Pokémon e tal, agora passou. Mas tivemos uma grande discussão relacionada à privacidade, porque todas as crianças, não só crianças e adolescentes, mas adultos também, tenho muitas amigas que andavam na rua caçando Pokémon, mas ninguém nem sequer lia termo de uso, né? Os mais jovens a gente até entende, mas os adultos também não têm esse hábito. Mas temos aí uma grande questão de privacidade. Temos diversos outros problemas, então ofensas por aplicativos de comunicação, a falta de... Não seria falta, mas a intolerância, o momento de intolerância que nós vivemos, né? Eu acho que a falta do senso, não só do senso ético, mas a falta de respeito em relação ao próximo. Tudo isso sempre existiu e foi passado, obviamente, foi migrado para as redes sociais. Estudantes elegem vadia da semana, também foi um caso aí polêmico que veio à tona, né, a notícias, foi noticiado. Pais de alunos são condenados por ofensas a filhos nas redes sociais. Então, nós temos diversas situações que envolvem tanto questão de privacidade, mas também a questão comportamental. Por que eu coloco isso? Privacidade também está relacionada ao nosso comportamento. E privacidade vem sofrendo mudanças na concepção, no entendimento, na percepção de privacidade. Assim como a moral também sofreu mudanças, assim como os valores éticos. Então, se pensarmos no passado, nós tínhamos situação, a consumação do casamento se dava na presença da corte, né? Então, tivemos também casos onde... Desculpa aqui. Tivemos casos onde, por exemplo, o banheiro público era público no sentido não do banheiro que nós temos hoje, mas era público onde todos podiam usar o mesmo banheiro. Então, essa percepção, essa mudança ocorre com o tempo. O que vai ser amanhã, eu não sei, mas o que a gente tem que refletir e levar a reflexão para os jovens é o que eles desejam para si. Eu quero essa exposição. Hoje, o que eles buscam é o quê? É os 5 minutos de fama, né? A gente falava 15 minutos, agora já 5 minutos já é suficiente. Mas eles querem ser famosos, eles querem curtidas, eles querem que compartilhem. Nós estamos vivendo uma sociedade imediatista. Por quê? Você manda uma mensagem e você quer resposta na hora. Então, a pessoa está ali olhando se leu a mensagem, se não leu, respondeu, não respondeu. E nessa sociedade imediatista, os jovens querem o reconhecimento também imediato. Então, tudo muito mais rápido, até quando se forma numa universidade, eles acham que já se formam sabendo de tudo, no sentido assim, não, eu sei de tudo e já tenho que ter sucesso no dia seguinte, entendeu? Mas não tenho a noção de que eu preciso seguir minha carreira, eu preciso me dedicar para isso e tudo mais. Então, essas discussões têm que ser levadas não só para as escolas, como também para as universidades. E eu digo mais, cursos de pedagogia têm que ter essa discussão. E eu defendo a bandeira, até pela Comissão da Educação Digital, que a privacidade está inserida no contexto todo quando a gente fala de educação digital. Nós temos outros assuntos, cyberbullying,
também, né? Então, tudo isso a gente tem que levar essa discussão, tem que capacitar os professores, sensibilizar a população como um todo. Por quê? Para que eles possam se conscientizar nesse sentido. O que é certo, o que é errado, o quanto eu quero me expor, o que eu vou publicar, o que eu vou falar do próximo numa rede social. E aí, como nós vamos lidar com isso em sala de aula? Eu sempre bato na teclinha que precisamos de planejamento. O professor sempre faz o seu planejamento de aula. Então, como ele vai trabalhar competências com seus alunos para que eles possam desenvolver a capacidade, na verdade, de reconhecer os riscos e como ele vai lidar, que decisão ele vai tomar naquele momento, quando ele se depara com determinado risco, né? Então, é muito importante, por isso que a gente fala da sensibilização, da capacitação, são coisas distintas, né? Mas eu preciso estar preparado, o professor também, quando o aluno lhe procura, porque às vezes isso ocorre por uma afinidade, ou às vezes ocorre porque ele é o professor que lida com aquelas questões, o que ele vai fazer? Ele está preparado para responder aquela pergunta, ou ele sabe o que fazer diante de um determinado incidente, de algum problema que aquele aluno possa ter sofrido? E eu queria também acrescentar, né? A Regina falou em éticas, consequências éticas, políticas e estéticas, né? E eu sempre falo na questão da ética, o uso dos recursos tecnológicos com ética, segurança, né? Pensando na questão ética, na questão de segurança e na questão legal. Então, eu acho que é até um complemento no que ela colocou, que seria políticos e estéticos. Mas eu preciso pensar também em o quê? Na segurança. Porque quando eu falo em privacidade, a partir do momento que eu me exponho em excesso, eu coloco a minha segurança em risco. Quantos casos nós presenciamos hoje em dia no noticiário de quadrilhas que buscam as suas vítimas nas redes sociais? E muitas vezes eles obtêm essa informação pelo excesso, né, pelo excesso de exposição. Então, sempre lembrar também que eu preciso explicar para eles, e eles são plenamente capazes de entender os seus direitos e deveres. Aí entra o aspecto legal. Eu uso a tecnologia, mas eu tenho obrigações também, eu tenho direitos, porque eles conhecem muito bem o direito à liberdade de expressão. E, às vezes, nessa liberdade de expressão, acaba também extrapolando, entrando no excesso, né? Seja no excesso de emoção, ou seja no excesso de informação pessoal, ali voltando na palavrinha exposição. Então, eu sempre falo nisso como sendo um conjunto. Eu preciso trabalhar o lado ético, moral e tudo mais, mas eu preciso trabalhar também o aspecto de segurança e preciso trabalhar o aspecto legal. Então, o que pode acontecer, quais são as consequências, né? Para que ele possa também, mais uma vez, tomar a decisão correta diante ali de um desafio. Como a gente faz isso? Nada é fácil na vida. Eu falo que é um grande desafio, a começar de casa, né? Eu também tenho um filho pequeno e começa de casa esse grande desafio. Como educar para a vida, porque a gente sabe que o filho não é nosso, ele não vai ficar para sempre debaixo da nossa proteção. E assim também com os nossos alunos é um grande desafio. A gente precisa levar essa discussão para a sala de aula. Nós temos hoje N situações, N notícias que eu posso levar para um debate. Eu posso lançar um desafio naquela escola para que se formem grupos e eles mesmos possam buscar situações, levar à discussão. Assim como a solução de conflitos, existe já a mediação. Não só a mediação propriamente dita, onde você tem um profissional capacitado, mas onde nós temos também a mediação entre pares, né? Então, o próprio aluno ele é capacitado para lidar com os seus pares e resolver ali a problemática em si. Então, eu acho que a essência toda, nós não temos uma receita de bolo pronta, né? Dizer para vocês, faça isso ou faça aquilo. Tudo depende muito do perfil da escola, depende muito do perfil de cada classe, do aluno em si, mas a gente consegue mensurar isso por turmas. E a escola que tem um planejamento, ela consegue também customizar isso a cada ano. Aquela turma, determinado ano ele teve um problema, no ano seguinte, o perfil dessa turma vai mudar, porque se você já trabalhou esse problema, com certeza você tem uma evolução de comportamento. Então, você tem, sim, que planejar a cada ano o que você vai trabalhar em sala de aula.
né? Eu acho que é muito difícil, um dos nossos desafios é resumir tudo em 15 minutos, né? Falar, mas eu tentei fazer um resuminho básico, e o que nós fazemos hoje realmente é esse trabalho de bate-papo, mas eu volto a bater na tecla de planejamento. Eu posso ter um plano de aula, eu preciso, sim, trazer notícias, trabalhar os grupos, e nós temos, por exemplo, excelentes vídeos, excelentes projetos que os próprios alunos trazem para nós. Basta que a gente plante essa sementinha e semeia, na verdade, né, que a gente trabalhe um incentivo em relação a eles, tá bom? Bom, esse foi o que eu queria passar para vocês. Uma outra forma, só para fechar mesmo, olha, são aplicativos também, né? Hoje temos algumas questões, aqui só de exemplo que eu coloquei, né, trabalhar com os alunos, quais são os limites, então, abuso de direito, sempre colocar de forma didática, óbvio que ninguém vai decorar a lei. Uma outra questão, uso de redes sociais, quais são as idades, né? Normalmente os alunos também não sabem, nem mesmo os adultos, mas quais são as idades de cada rede social? E a gente precisa até se atentar a isso enquanto professor, porque de repente, eu chamo para usar uma rede social, para um bate-papo numa rede social, eu tenho que me atentar a duas questões. A escola permite? Permite ou não permite, né? E a outra questão é qual a idade que está prevista no termo de uso dessa rede social. Enquanto educador, imagine que eu chamo um aluno para participar, é uma rede social que não é permitida para aquela idade, né? Então, N situações que a gente pode realmente utilizar. Eu sou também, no comecinho esqueci de falar, mas eu sou diretora pedagógica do Instituto START, e a gente tem um aplicativo que é o Start Care. E lá também tem várias dicas para a área de educação, não só para os alunos, como também para professores. Então, é uma outra forma, existem outros, assim como a gente, existem outras ações, o Comunique BR e tudo mais, que podem ser utilizadas e levadas para a sala de aula. Ok? Acho que era essa minha contribuição. Eu agradeço a professora Cristina. E como realmente o tempo tá curto, eu vou pedir um favor. Eu estou oferecendo já as duas, tem um contato a Cristina vai ficar aqui mais um pouco, né? A professora Regina vai ficar aqui no período da tarde também. Então, eu já estou oferecendo as duas para responderem perguntas depois da mesa, caso, né, nos corredores aí. Tudo bem, né? Então, tá, joia. Gente, eu quero agradecer mais uma vez o convite e só deixar claro que uma coisa que está muito presente em todas as falas é a questão do fortalecimento da relação pais e professores e educação. Obrigado.